Quando a gente fala da nova Engevix, né, toda a tradição que tem a empresa e o tema infraestrutura, consultoria e projetos, né, um DNA muito forte da empresa, queria que tu explicasse um pouco hoje o que que a empresa mexe como um todo, assim, hoje, né, um contexto atual da empresa, né? É bastante coisa. A empresa, a empresa nova Engevix Engenharia, ela surgiu em 65, né? Então ela vai completar 60 anos de idade daqui a 2 anos, né? É uma das empresas mais tradicionais de engenharia construtiva do Brasil, né? E você pode perguntar, você deve saber, é uma empresa muito reconhecida, inclusive você acha muitos ex-colaboradores em outras empresas, isso é muito comum, a gente, já trabalhei, já trabalhei. Então é uma empresa que tem muita história e muito, até por ser longeva, né? Ela tem 60 anos e ela, desde o início, ela contribui muito para as obras de infraestrutura no Brasil. Como engenharia construtiva a princípio, né? E a partir dos anos 2000 já também fazendo serviços de empreitada integral, um pouco de construção, montagem, EPCs, isso a partir dos anos 2000, um pouquinho antes, né? A holding que se chama Nova Participações, que a gente viu o vídeo agora, ela engloba então a empresa de engenharia, que é essa empresa tradicional, uma das mais importantes do Brasil. Ela engloba a empresa de construção, né? Nós também temos a Infravix, que foi uma empresa criada em 2010 para concessões de infraestrutura. Então, por exemplo, foi uma empresa que ganhou a concessão do aeroporto de Brasília, operou o aeroporto de Brasília, construiu o aeroporto de Brasília, projeto da Nova Engevix Engenharia, construção da Nova Engevix Construções e operação da Infravix. Depois essa concessão foi vendida. Então, são as três empresas operacionais do grupo, né? A Nova Engevix Engenharia, a Infravix, que até está num... A gente está alterando, depois a gente comenta sobre isso, mas está alterando a razão social dela, o nome fantasia, para focar no mercado muito específico, a gente pode comentar, e a construções. E o grupo tem uma vertente também de desenvolvimentista, digamos assim. Nós temos uma usina hidrelétrica nossa, que é do grupo, que é a usina São Roque, lá no Rio Canoas, Santa Catarina. É a última grande usina construída no Brasil, é do grupo Nova Participações. Ela foi inaugurada em julho do ano passado. E é uma usina que tem um reservatório de acumulação, a gente pode até comentar sobre barragem depois, né? Sim, vai. Tá aqui. Mas ela se chama usina Hogueira São Roque, tem 142 megawatts, é um ativo do grupo, né? O grupo desenvolveu isso desde antes de 2007, desde o estudo de viabilidade, passando pelo leilão da concessão, depois projeto básico, projeto executivo. Enfim, tem esse lado de... Também tem projetos solares em desenvolvimento no grupo. Então, o grupo tem essa vertente de desenvolver projetos e nós pela engenharia, nós atuamos nesse desenvolvimento, desde as etapas iniciais e depois também, desde um projeto básico até um nível de detalhe de projeto executivo, passando por gerenciamento, supervisão, inspeções, enfim. É muito, muito grande a gama de serviços prestados, mas também muito grande o tipo de áreas que nós atuamos. Então, não é só barragem ou hidroeletricidade. Sim. São todas as fontes de energia, passando por termoelétrica, solar, eólica, a parte de rodovia, parte de portos, aeroportos, a parte de estádios de futebol. Tem, por exemplo, o gerenciamento da obra da Baixada para a Copa do Mundo foi feito, supervisão e gerenciamento foi feito pela Nova Engevix. Tem muita história, né? É muita história. Assim, a gente pode até citar alguns projetos emblemáticos fora do país também, mas talvez você vai encontrar empresas de engenharia que tem alguns foco em uma área, foco em outra área. A gente acaba realmente transitando por todas as áreas de infraestrutura. Bastante, né? João, comentou ali, né, que a Engevix ali é uma referência na área de barragem, na questão de energia. Queria que tu falasse um pouco, né, desse reconhecimento, desse legado que a empresa realmente tem nessa área de barragem e energia, que quando fala na questão da nova Engevix Engenharia, né, pensa realmente tudo isso que o Diego falou, dessas obras, mas falou em barragem, linka na nova Engevix, né? Então, isso pode ser descrito em números, né? O nosso sistema elétrico brasileiro é gigantesco. O Brasil é do tamanho da Europa. Você pode levar energia de Portugal até a Rússia como se fosse aqui no Brasil. Você gera energia em qualquer lugar do país e hoje o sistema é todo interligado. Desse sistema interligado de energia, por volta de 60% do parque gerador teve algum dedo da Engevix em algum momento dos projetos. Ou na viabilidade, ou no projeto básico, ou no executivo, ou na construção, ou em supervisão, fiscalização. Então, 60% de todo o parque gerador elétrico do Brasil tem algum dedo da Engevix em algum momento. A nossa matriz era
proeminentemente, ainda é, né, proeminentemente hidráulica, uma matriz limpa, geração a custo baixo, o combustível, a água é grátis, né? Custo baixo, a água ainda representa uma boa parte da nossa matriz, que é uma das mais sustentáveis do planeta. Isso é importante que a gente divulgue as coisas positivas do Brasil, né? A gente tem muito hábito de depreciar as nossas coisas, a nossa engenharia, mas a engenharia do Brasil não fica atrás, não deixa nada atrás dos outros países. E especificamente na geração de energia elétrica. Está sempre na vanguarda. Tiveram alguma atuação lá em Itaipu, alguma coisa? Tivemos lá no projeto original, participamos do projeto original em consórcio, e atualmente temos um contrato de retrofit, né, de modernização da usina. A usina Itaipu hoje está no processo de modernização, atualização tecnológica, né? E nós não somos contratados diretamente pela Itaipu Binacional, mas a empresa... Porque basicamente é um trabalho de trocar equipamento, sim, é um trabalho de... As empresas que ganharam esse contrato não são empresas de engenharia, são empresas de fornecimento de grandes equipamentos. E nós somos contratados por uma dessa empresa para fazer toda a engenharia da atualização tecnológica. A engenharia e a integração da atualização. É um contrato de mais de 10 anos de prazo, né? Bastante tempo. E, inclusive, até depois, se quiser, a gente tem algumas fotos, porque é tudo em BIM. É uma loucura, um BIM 7D. Então, vai ser algo bem importante para a gente. Como o Diego falou, já puxou no BIM aqui, né? E hoje não dá para a gente falar de engenharia, de consultoria, né? E projeto, se não puxar as tecnologias que nós temos por aí, né, Fernando? E você trabalha numa coordenação ali técnica, né? Queria comentar alguma coisa aí sobre essas novas tecnologias no dia a dia de vocês, o que vocês empregam lá, né, para facilitar os processos de vocês e melhorar a entrega, né, e os resultados aí. Claro. Eu estou mais nessa área de segurança de barragem, então algo que a gente colocou justamente para facilitar nas inspeções desde o início foi a utilização de drones, né? Drone. Então, às vezes você está ali numa inspeção, você precisa acessar uma área que é um pouco mais difícil, você consegue fazer isso com drone, você consegue acessar locais que são mais difíceis na inspeção. Uma extensão disso, também possível, é a utilização de sensores, por exemplo, térmicos, para identificar anomalias em barragens ou então caminhos de fluxo. Hoje na Engevix a gente tem bem proeminente a questão de BIM, mas hoje não é uma questão de hoje. Os princípios norteadores, né, dos princípios do BIM já eram aplicados anteriormente nos projetos, né? Eu não participei tanto dessa época, o João e o Diego conseguem complementar. Mas hoje a gente tem uma característica na Engevix que a gente tem uma diversidade geracional muito interessante. Então, a gente tem ali profissionais que pegaram todo esse pool, né, de grandes projetos, então que tem um conhecimento técnico muito sólido, que tem uma experiência de obra, que tem uma experiência de hidrelétrica sendo construídas, e juntamente com uma geração mais recente de pessoas que não pegaram esse background, mas que estão com muita vontade de aprender e trazendo muita inovação nesse sentido. Uma das coisas que eu trouxe para a hidráulica e hidrologia quando eu entrei como estagiário foi bastante a utilização de ferramentas de GIS, né? Então, as ferramentas como ArcGIS, o QGIS, hoje elas são totalmente implementadas dentro das atividades corriqueiras mesmo da hidráulica e energia, e foi algo que inicialmente, quando eu cheguei na Engevix, a gente não tinha tanto hábito dentro do setor. E hoje é algo bem globalizado dentro ali do setor quando eu digo ali o setor de hidráulica e energia que eu coordeno de fato. Eu só vou complementar. Manda ver. A gente tem uma área dentro da empresa de desenvolvimento tecnológico. Né? Desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente tem um software que seria um GED, que se chamava antigamente, que é Gestão Eletrônica de Documentação. Sim. Então... Por exemplo, a Bentley tinha um GED que era o... GED. Até esqueci o nome. ProjectWise. A gente tinha um ProjectWise, né? Que era para você basicamente poder armazenar seus documentos, trabalhar de modo compartilhado, acessar pela nuvem. Ter toda a rastreabilidade. Rastrear quem entrou, quem editou, fazer as emissões para o cliente, gerar guia de emissão. Todos os controles. Todos os controles. Garantir que o cliente está com o projeto na sua última versão. Isso. Sem risco de ele estar com a versão errada. E que o projetista não esteja trabalhando numa versão desatualizada do projeto. Que quando vem para fazer a alteração, realmente trabalhe na versão certa. Faça alguma coisa que você tenha feito antes. Isso é importante, porque tem projetos que a gente tem 10 mil, 20 mil documentos.
Então você tem que ter um controle. Procedimento. Não é uma pastinha no teu computador. No Explorer ali, Rev 1, Rev 2, não? E depois eles viram anexos para documentos legais, né? Sim. Então, ele eu estou falando isso por quê? Porque a gente optou em algum momento, em vez de comprar essa solução do mercado, tem muita solução no mercado, né? A gente desenvolveu uma solução própria. Fizeram o próprio sistema. Fizemos o próprio sistema. Eu só queria voltar na fala do Fernando, que é uma coisa que foi uma particularidade no caso da minha carreira, especificamente na Engevix, é que eu tive a sorte de entrar na área de infraestrutura num período em que existia uma geração antes da minha que ainda detinha o conhecimento e ainda estava no mercado de trabalho. Porque o Brasil, como a gente estava comentando antes do problema, a área de infraestrutura ela é muito vulnerável às oscilações da macroeconomia. Muito. Então, o Brasil teve um desenvolvimento enorme, principalmente da área de energia, área hidrelétrica, de grandes obras de infraestrutura, na década de 60, 70. Veio a crise lá do petróleo, isso baixou para todas as empresas de consultoria, baixou mundial. E muita gente saiu dessa área de infraestrutura e foi trabalhar em outras áreas, sem ter passado conhecimento para as novas gerações. Então, isso foi um diferencial da empresa, que ela conseguiu não perder esse vínculo entre uma geração que detinha todo o conhecimento, não desconectar e poder passar o conhecimento para a minha geração, e agora, para a gente passar para as próximas, está mais fácil, porque esse gap não existe tão grande, entende? Sim, porque pegar o teu gancho é realmente a base. A base é a engenharia, né? A base é a graduação, tu começa por ali. Hoje em dia, estamos aqui falando mais de barragens aqui, onde a gente está afunilando mais. Tiver na graduação uma cadeira de barragem ali, depende do curso da faculdade, sai cru. Vai ter que correr atrás, né? Ou num curso de especialização, mas fica no contexto teórico, ou trabalhar numa empresa e poder ter essa transferência de conhecimento que é importante, porque se não tem isso, uma geração se perde, né? Uma geração se perde. Muitos dos meus colegas foram para o mercado financeiro, porque era a situação econômica do Brasil na época que eu me graduei, né? Então a qualidade de trabalho era muito limitada. Assim. E aí sente, né, Diego, quando tem uma troca de gestão política e você, agora vamos trabalhar mais para essa área de barragem aqui, aí os profissionais... a gente está falando tanto de hidráulica, hidrologia e barragem, mas assim, até me pego dizendo, que acho importante deixar claro para todos os ouvintes, né, a gente tem muita experiência em outras áreas também. Por exemplo, uma área que a gente sempre teve muita experiência desde o início, desde a abertura da empresa na década de 60, é saneamento, por exemplo. Saneamento. E a área de energia, de hidroeletricidade, hoje ela basicamente se resume a pequenas centrais e segurança de barragem. Não existe mais grandes hidrelétricas nos planos, tanto de privado ou público, né? A área de energia hoje está muito focada em solar, e eólica, e biomassa, hidrogênio verde, que é algo que a gente pode comentar no final também, que é um novo vetor energético. E a gente também está atuando em tudo isso, né? Mas a área de saneamento, eu te diria que hoje, em termos de mercado de infraestrutura, é uma das grandes áreas de investimento. Como é que ficou o marco legal de saneamento? Não, tá válido. Teve algumas alterações, mas depois teve uns vetos. Mas assim, ele para todos os efeitos, ele tá válido. Para todos os efeitos, guardados algumas outras sessões, as empresas têm que promover a universalização até 2030. Né? E tem empresas que estão muito certinho nisso, e tem empresas que estão escorregando, e daí elas querem as brechas. Querem as brechas dali. Mas assim, além disso, muitas empresas que hoje... Porque assim, você vê, concessão de saneamento é uma por município, e uma para esgoto e uma para água. Então, em tese... Potencialmente, poderiam existir 10 mil concessões diferentes no Brasil. É claro que existem empresas que aglobam muitas concessões, etc. E tal. Mas é uma por município, uma para água, uma para esgoto. Então, tem muitas empresas hoje de concessão de saneamento públicas que estão em processo de privatização, que a concessão vai ser releiloada. E essa área de saneamento é uma área que hoje está tendo muito investimento. Então, essa coisa que você falou assim, como que a empresa sobrevive às oscilações? Ela tem que realmente, às vezes, focar de ramo, mudar de ramo totalmente. Foi o que a gente fez com o mercado de energia. A gente estava trabalhando em Belo Monte, em Santo Antônio, outras usinas, São Roque, Cambambi na Angola, em 2010, por aí. E, de repente, esse mercado afundou. E a gente vamos
Você não vai, que nem o João falou, você não vai mandar todo mundo embora, você tem que se redescobrir numa nova área. Então é uma área que a gente fazia desde o início, mas é uma área que estava dormente, a área de saneamento. Então a gente, alguns anos já uns 6, 7 anos, a gente ressuscitou essa área. E hoje acho que talvez seja a área maior. Adapta o que você com mais pessoas trabalhando na área de saneamento. De Floripa, sem dúvida. Tem que se adaptar ao alinhamento que está os investimentos. A gente tinha experiência, né? Tinha os acervos necessários, as pessoas tinham experiência necessária também, era só questão de você voltar a atacar esse mercado.